Só para perguntar para o pessoal que está online aí, se escuta bem. Quem está online aí, está escutando a gente? Sim, estou escutando agora sim. Boa. Sim, estou escutando. Boa. Então, eu vou dar início aqui à contagem, porque, à primeira vista, parece que a gente tem quórum para começar com a primeira chamada. Precisa ver quem está online também. Então, vamos lá. Boa tarde. Estamos aqui... Ó, o pessoal está animado. Vamos iniciar a Assembleia Geral Ordinária da CBSK. Hoje, dia 6 de abril de 2024. É a primeira chamada. Visualmente aqui eu entendo que a gente tem quórum. A gente vai fazer a chamada. Patrícia, vamos fazer uma chamada, pular um pouquinho a nossa ordem aqui, só para ver se... Eu vou começar, se possível... antes de fazer a chamada, 2 dicas importantes. Como é uma assembleia mista, né, presencial e virtual, 2 pontos importantíssimos. Para quem está aqui presencialmente, se vocês não esperarem o microfone para falarem, quem está no online não vai ouvir. Então, no momento que cada um tiver a palavra, só esperar o microfone para que você seja escutado e as pessoas que estão no online te escutem. O pessoal do online, a nossa equipe vai ter que, de vez em quando, se alguém esquecer o microfone aberto, fechar o microfone, porque senão todo o sistema aqui vai dar pau e qualquer fala de vocês vai vazar aqui também e pode atrapalhar as outras pessoas que podem não escutar o que está acontecendo. Então, obviamente, não é nada pessoal e, obviamente, quando vocês tiverem a fala, todos terão microfones abertos. Então, é só para evitar qualquer mal-entendido, o pessoal, tanto da equipe técnica quanto quem está administrando aí o chat, vai, às vezes, fechar o microfone de quem esqueceu aberto. Tá bom? Bom, dito isso, 6 de abril de 2024, abrimos agora a Assembleia Geral Ordinária da CBSK. E aí, antes de a gente começar, eu vou fazer só uma chamadinha para ver se a gente tem quórum para essa primeira chamada. Vou chamar a Patrícia para secretariar a Assembleia. Então, Patrícia, por favor. Boa tarde a todos. Por ordem, então, Associação Brasileira de Skateboard, Vinícius Sardi. Eles foram comer ali rapidinho. Mas ele não está presente, então a gente chama depois. Enquanto não. Associação Capixaba de Skate, Aline Soares Dantas. Associação de Skate da Zona Sul, Claudinei Bill. Associação Feminina de Skate, Marina Isabela Veiga. Federação Cearense de Skate, Renê Souza da Silva. Federação de Skate do Distrito Federal e Entorno, Adolfo Frederico de Oliveira Ferreira. Federação de Skate do Paraná, Danilo do Rosário. Federação de Skateboard do Estado da Bahia, Ernesto Antônio Nascimento Cardoso, representado por procuração. Federação de Skateboard do Estado do Rio de Janeiro, Leonardo da Silva Silveira. Federação Estadual Skateboard do Amazonas, Johnny Robson Silva de Paiva, também por procuração. Federação Goiana de Skateboard, Eliaber Dias da Silva. Federação Maranhense de Skate, Jonathan Stanley Gomes Marques. Federação Mato Grossense, Roberto Gonçalves Peron. Federação Norte Rio Grandense de Skateboard, Cláudio Honor Gomes de Souza. Federação Paraense de Skate, José Augusto Figueiredo Melo. Federação Paulista de Skate, Bruno Oliveira. Bruno Ruffer, perdão. Online? Presente online, só para registrar, eu estou em trânsito. Se eu não conseguir fazer meu voto, a conexão cair, eu vou deixar registrado no chat de e-mail, tá bom? Ok, obrigado.
Bruno, se estiver me escutando, tudo bem você deixar no chat, mas formalmente a gente vai precisar por e-mail, tá bom? Tá. Eu vou fazer, se não conseguir fazer, eu faço os dois. Chat e via e-mail depois, tá? Ok, obrigado. Federação Piauiense de Skate, Lorena Maria Costa Chaves, também representando por procuração. Federação Catarinense de Skate, Ramon Bagnara. Banhara. Nem online? Online não está? O Ramon não está online? Ramon online? Não, ausente. Federação Gaúcha de Skate, Regis Vargas. Também ausente. Ah, perdão. Resposta online. Ok. Federação do Estado de Minas Gerais, Maurício Massodi. Presencial ou online? Não, também. Agora vamos para a comissão de atletas. Alex de Oliveira Carolino. Alexandre Serri Machado. Presente. Alexandre Mendes de Andrade. Presente. Online. Ok, obrigado. Aline Soares Dantas. Ana Beatriz Bertoni Ouriques de Carvalho. Online? Não. É a Tis Bertoni. André Bocato. Bosato, perdão. André Bosato. Online? Também não. Bruno Silva de Oliveira. Carlos Augusto Correia Paixão. Online? Daniel Pulgar Burgos. Online? Não. Fábio Monteiro Junqueira Reis. Online? Também não. Fernando Silva de Araújo. Fernando Soares de Camargo Filho. Ian Albernaz Domingues Camilo Landi. Online? Não. Jéssica de Souza Amorim. Online? Não. Jorge Mibiele Bárbara Júnior. José Carlos Caldeira Filho. Maurício Santos Ribeiro. Presente, online. Presente. Obrigado. Mônica Polchuk. Online? Não. Neverton Jonathan da Silva Casella. Rogério Antigo. Online? E Valéria Raquel Ribeiro. Se está online, também não. Então, volto no Vinícius, né? Associação Brasileira de Para Skateboard, Vinícius Sardi. Só considerando que as procurações de quem está representando por procuração está sobre a mesa e se alguém desejar conferir.
Patrícia, só vou pedir para você contar, mas de cabeça aqui, eu acho que sim, temos quórum, só para ver quantos presentes tem, e a gente começa em primeira chamada. O Ramon falou que vai entrar ainda. Não. Tá, eu vou registrar. Bia, você está no... Só escreve uma mensagenzinha lá no link, eu não sei se é você ou o Rafael que vai fazer isso, acho que é você, para a entidade ou representante que entrar durante a Assembleia, fica repetindo essa mensagem de tempos em tempos, para ele se identificar, para a gente poder saber se entrou ou não, tá? Temos 26, ou seja, mais de 2/3, então a gente vai começar a... Fiz conta certa? Não. O necessário? Então a gente não pode começar. Espera aí que o Ramon está entrando aí. Então a gente não pode começar. A conta é 27? Então minha conta de cabeça estava errada. Espera só um pouquinho, a gente vê se vai entrar alguém, senão a gente tem que adiar aí um tempo e fazer uma segunda chamada. Desculpa, mas é a formalidade da lei. Salve, pessoal. Dá para ouvir aí, Duda? Ô, Ramon, imagino que seja você. É você mesmo? Isso. É eu, Ramon, Federação Catarinense. Acabei de entrar. Bom, gente, 27. Podemos agora começar. Desculpa aí, pessoal. Achei que eram as 2, mas Não, tá tudo certo. bem. Desculpa o atraso aí, pessoal. Fiz a conta certa, né? Alguém se opõe a iniciar com 27? Tem alguém que queira falar alguma coisa? Eu posso iniciar em primeira chamada? Posso iniciar em primeira chamada, então? Começamos. Bom, a gente vai seguir as formalidades. Todos que desejarem terão o seu momento para falar. A gente, durante aqui, a gente vai colocar os pontos. A gente vai pedir para ficar numa situação igual para todo mundo, tanto comissão de atleta como entidade filiada, que a gente mantenha o limite de 3 minutos para cada um. Óbvio que não vai ser uma coisa radical, se estiver concluindo o raciocínio, né, tudo bem, mas a intenção é que todo mundo tenha a possibilidade de manifestar, tirar suas dúvidas, fazer suas observações, críticas, porém, que a gente tenha um andamento da reunião o melhor possível. A Patrícia vai começar com essas formalidades e depois a gente segue o barco aqui. Então, leitura do edital da Assembleia Geral Ordinária de 2023, prestando, contas em 2024. Edital de convocação número 001/2024, São Paulo, 5 de março de 2024. Assembleia Geral Ordinária, as entidades filiadas e a Comissão de Skatistas, Atletas a citar: Associação Brasileira de Para-Skateboard, Associação Capixaba de Skate, Associação Feminina de Skate, Associação de Skate da Zona Sul, Federação Catarinense de Skate, Federação Estadual de Skate do Ceará, Federação Estadual de Skateboard do Amazonas, Federação Estadual de Skate de Minas Gerais, Federação Gaúcha de Skate, Federação Goiana de Skateboard, Federação Mato Grossense de Skate, Federação Maranhense de Skate, Federação Norte Rio Grandense de Skateboard, Federação Paraense de Skate, Federação Paulista de Skate, Federação Piauiense de Skateboard, Federação de Skate do Distrito Federal e entorno, Federação de Skateboard do Estado da Bahia, Federação de Skateboard do Estado do Rio de Janeiro, Federação de Skate do Paraná, integrantes da Comissão de Skatistas Atletas: Alexandre Serri Machado, Alexandre Mendes de Andrade, Alex de Oliveira Carolino, Aline Soares Dantas, Ana Beatriz Bertone Ouriques de Carvalho, André Bosato, Bruno Silva de Oliveira, Carlos Augusto Correia Paixão, Daniel Pulgar Burgos, Fábio Monteiro Junqueira Reis, Fernando Silva de Araújo, Fernando Soares de Camargo Filho, Ian Albernaz Domingues Camilo Lande, Jéssica de Souza Morim, José Carlos Caldeira Filho, Jorge Mibiele Bárbara Júnior, Maurício Santos Ribeiro, Mônica Polichuk, Neverton Jonathan da Silva Casella, Rogério Antigo e Valéria Raquel Ribeiro. O presidente da Confederação Brasileira de Skateboard, CBSK,
no uso das suas atribuições e em cumprimento ao artigo 17º do Estatuto da Entidade, em seu parágrafo 5º, vem, através do presente, convocar as entidades filiadas e as integrantes da Comissão de Skatistas, atletas, que estiverem em pleno gozo dos seus direitos, para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 6 de abril de 2024, sábado, de forma mista, presencial e remota, virtual. Presencialmente no endereço Parque Roberto Mário Santini, emissário Submarino, Avenida Presidente Wilson, sem número, José Menino, Santos, São Paulo, e virtualmente para os que não puderem estar presentes através do link, que foi mencionado, né, no edital. Com a primeira chamada, às 13h30, e, caso seja necessário, às 14 horas, a segunda chamada, com qualquer quórum, com a seguinte ordem do dia. Primeiro, apresentação do relatório anual da gestão de 2023, apresentação do planejamento financeiro de 2024, deliberação sobre a prestação de contas da CBSK, exercício 2023, e alteração de endereço da sede da CBSK. Assinado pelo senhor presidente Eduardo Musa Costa Bravo, presidente da CBSK. Na sequência, a gente já fez as chamadas, então agora passo para o Duda. Eu vou começar agora a questão formal, mas eu queria dar um aviso, porque muita gente que a gente conversou hoje de manhã quer conversar sobre alguns assuntos, que concorda, que não concorda, que queria discutir. Eu só preciso lembrar que a gente tem uma situação formal hoje, que a gente tem que seguir a questão da pauta chamada, mas já fica aqui o compromisso que, terminando os compromissos formais da Assembleia, seja online ou mesmo presencial, a gente fica aqui para fazer uma reunião de trabalho e aí sim poder desenvolver os assuntos e as situações aqui paralelas, que hoje a gente vai se restringir na parte formal à questão da Assembleia, tá bom? Já fica esse aviso, então quem puder e quiser ficar depois, tanto presencialmente quanto online, a gente vai ficar aqui para bater esse papo. Bom, a gente já fez a chamada. Aproveitar para registrar na chamada o Jorge Mibiele Bárbara Júnior, né? Que agora está presente. Bom, vamos lá. Os participantes online deverão enviar e-mail de confirmação de participação para secretaria@cbsk.com.br no prazo até domingo, dia 7 de abril, para podermos prosseguir com o processo registro da ata. Então, quem está online aí, é um procedimento que a gente já fez em outras situações, é só confirmar a presença, e assim como o Bruno, da Federação Paulista, citou, também, se puder e quiser, o importante é confirmar a presença, você vai conseguir votar, porque como a reunião está toda gravada, então a gente tem a segurança de respeitar o voto da pessoa, mas se também quiser registrar por e-mail o seu voto, o seu parecer, também fique à vontade. A gente vai começar agora com o ponto 1 e 2 da pauta, porque é a apresentação do relatório anual de gestão e a apresentação do planejamento financeiro. Como no arquivo da apresentação do relatório anual de 2023 já consta a apresentação do planejamento financeiro, eles estarão juntos, a gente vai seguir essa formalidade de apresentação, lembrando que depois a gente vai partir para dúvidas, aí vai abrir espaço individual para todo mundo. Tá? Todo mundo vai ter espaço para poder tirar as dúvidas. Vou repetir a questão da gente tentar respeitar o limite de 3 minutos para cada um, para que todo mundo tenha tempo de falar, e a gente vai abrir a votação. Então, eu vou começar, eu só vou sair da mesa aqui para não ficar com torcicolo, poder olhar ao mesmo tempo aqui. Rafa, vamos seguir. Olha, gente, esse arquivo é exatamente o mesmo que a gente enviou para o WhatsApp, para os grupos, enviou por e-mail para todo mundo. Eu vou tentar dar uma celeridade, mas, obviamente, se alguém quiser pontuar alguma coisa, eu volto, não há nenhum problema. Só peço aqui desculpas, e esse arquivo já está corrigido, que a gente tinha o logo antigo da FESC, então quem recebeu por e-mail, por WhatsApp, está com o logo antigo da... desculpa, obrigado. A gente está com o logo antigo da FESC, aqui na apresentação a gente já arrumou, peço desculpas para as meninas, já está arrumado na apresentação. Vamos lá, Rafa. Bom, aqui é o sumário, podemos passar, Rafa.
mensagem da presidência, eu acho que é muito mais no sentido da gente poder... Um ano difícil, um momento difícil institucional, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de comemorar todas as conquistas que a gente vem conseguindo, que a gente vem evoluindo. Então, é um misto do sentimento que a gente tem, principalmente a diretoria toda, né? Quem assina sou o Edu, mas é uma mensagem da diretoria toda, no sentido de a gente também enaltecer as conquistas que o skate brasileiro vem conseguindo obter. Vamos lá, Rafa. Sobre a CBSK, vamos em frente. Gestão e governança, alguns pontos importantes. Aqui, o organograma. Destaco aqui os itens que a gente tem, né, as comissões de atleta, as filiadas. Acho que é um ponto importante também, uma evolução da CBSK, a questão da criação da Secretaria da Mulher, conduzida pela Patrícia, aí ela cuida da Secretaria e da Secretaria da Mulher. As questões do organograma de quem trabalha em cada posição, a questão da composição da parte administrativa, da parte de escritórios de projetos e de compliance, a parte de advogados e a parte da diretoria e da equipe olímpica. Vamos lá, Rafa. As entidades filiadas. Eu não sei. A gente consegue aumentar um pouco mais? Podemos apagar a luz aqui? Melhorou? Boa. Boa, melhorou mesmo. Bom, as entidades filiadas, está aí, Thaís e Marina, desculpa, está aí, ó. Está aí. Vamos lá. Todas as entidades filiadas. Aí as pessoas que compõem, os skatistas eleitos que compõem a comissão de skatistas para o ciclo 2023-2027. O Comitê das Modalidades, também para o ciclo 2023-2027. Aí as pessoas que estão envolvidas no dia a dia da confederação, voluntários ou não, todos estão aí, todos os nomes estão aí, todos aqueles que participaram do ano de 2023. Bom, esse é um mapa estratégico que a gente tem, inclusive, no nosso site, que imagino que seja de conhecimento de todos. Missão, visão, os valores da confederação. Podemos ir. Aí o skateboard institucional, o que a gente evoluiu? A gente conquistou o quarto maior orçamento para 2024, das 34 entidades olímpicas do Brasil. É muito importante que a gente pontue aqui que muita gente, né, às vezes por falta de informação, confunde as coisas. E eu gostaria e poderia tentar me gabar que isso aqui é um resultado de negociação. Não é. São critérios objetivos que fazem dividir a verba para o ano seguinte. Então, resultado das modalidades olímpicas em Olimpíada, em Mundial, ranking mundial, campeonato pan-americano, tudo isso tem um coeficiente que vai fazendo. E o que aí sim a gente se orgulha bastante, fora, obviamente, das questões desportivas, é que desses 13 itens, 3 são de gestão, e gestão dentro do COB hoje conta pontos, e isso se transforma em dinheiro, e isso é um orgulho muito grande dessa gestão, da gente conseguir, por exemplo, em outubro de 2023, ser eleito, e todo mundo sabe dos problemas políticos que temos, conquistar, porque isso não é uma votação, mas conquistar o primeiro lugar de prestação de contas dentro do COB, num ambiente hostil, mas que, assim, com muito trabalho, com muito documento, cumprindo muito prazo, a gente hoje é a primeira entidade em prestação de contas do COB. E só para lembrar que essa confusão recente de World Skate fez a gente cair para segundo, mas já reconquistamos o primeiro de novo, porque são critérios que eles não são especificamente por mês, conta o histórico de 2 anos. Então, a gente tem um histórico de 2 anos muito bom, e se a gente continuar fazendo as coisas certinhas, não tem por que a gente sair de primeiro tão cedo, porque, de novo, nosso histórico é muito bom e essa aferição do COB ela é feita pelos últimos 2 anos.
Ganhamos o Prêmio Sou do Esporte por garantir a maior comissão de atletas dentro do sistema olímpico. Isso também é um orgulho muito grande. E aí isso faz parte, e eu uso sempre muito o apoio das federações para isso, principalmente porque no comando de quase 100% delas é um skatista que também está. Então, eu digo que a gente tem um comitê, ou tem uma assembleia de quase 100% de skatistas, efetivamente. O legado estrutural, que demora muito para aparecer, porque a parte burocrática, e agora eu tenho conversado com os amigos de entidades, e sabe quanto que demora para a construção de política pública, dinheiro, aprovação, projeto. Então, agora que a gente passou 2, 3 anos trabalhando muito, esses resultados começam a aparecer. Então, esse é o de Campinas. A gente vai falar bastante sobre isso, mas ele é o que está dando maior trabalho, porque ele é de um valor, hoje, já está orçado em 20 milhões de reais, porque ele é todo coberto, ele tem 3 modalidades, o street, o part e o vert. Ele tem 8 casinhas que vão servir de alojamento para até 40 pessoas. Então, tem uma série de benefícios, e esse também está dando mais trabalho, e, infelizmente, é o que está demorando mais, mas a gente está, creio eu, agora, numa rota certa de novo, para poder voltar e entregar rápido. Isso está na mão da Prefeitura de Campinas, já passou todas as fases na Caixa, que, para quem não sabe, toda obra com dinheiro público, a Caixa tem que aprovar. Isso é uma questão técnica, burocrática mesmo, não tem nada a ver com patrocínio de Caixa, nada a ver. A Caixa, por ela ser a garantidora da obra, ela tem que aprovar tecnicamente, então são os peritos da Caixa que aprovam o projeto. A gente, esse ano, passou apanhando burocraticamente o tempo inteiro. A gente tem o auxílio da MEI, que é uma arquiteta super experiente em construções desse porte, que está nos ajudando, e agora já acabou a parte da Caixa, está dentro da Prefeitura de Campinas, e a nossa expectativa que no próximo mês e meio, isso efetivamente vá para a licitação, e aí segue o curso normal. Vamos lá, Rafa. O de Curitiba também foi uma outra briga árdua, boa, mas uma briga árdua, boa, que a gente já viabilizou. Esse é o famoso ginásio do Tarumã, histórico. A gente conseguiu usar a parte de fora, que era uma parte usada para estacionamento, construir duas pistas, uma de parque e a outra de street, que a seleção brasileira já vem usando. A gente fez uma parceria com a Federação do Paraná. Hoje, a Federação do Paraná tem uma sala ali que está nos ajudando nessa questão de administração. É um convênio com o governo do Paraná, e que a gente tem ali a garantia de aulas para as crianças em horários, aberto ao público em alguns outros, e para a seleção em alguns outros. A gente ainda está meio enferrujado ali, porque também até o próprio governo do Paraná a gente tem conversado, graças a Deus o relacionamento é muito bom, a gente tem se acertado, mas de forma prática já é um legado grande, porque ele está hoje sob a administração da CBSK, financiado pelo governo do Paraná e com o apoio da federação local. Acho que esse que aí é uma fórmula bem mágica e bem legal, que as 3 pontas acabam beneficiando o skateboard como um todo. Sim, e empregando, Ed, quantas pessoas? 10 pessoas hoje estão empregadas por conta desse convênio. 10 pessoas ligadas ao skate, 10 pessoas do skate estão trabalhando nisso, o que também deixa a gente, obviamente, muito orgulhoso. Próximo. Esse aqui, sou suspeito para falar, mas também deu muito certo. Estamos aqui hoje nesse auditório justamente por conta de uma parceria CBSK e Prefeitura de Santos. Há 4, 5 anos esse projeto está saindo. Para quem não soube muito, eu vou contar muito rapidamente a história disso. Aqui, como a gente está num emissário, né, como o nome diz, ele foi avançando para dentro do mar, a prefeitura, vários anos atrás, foi avançando para dentro do mar. A gente tem uma série de limitações do Ministério Público, da parte ecológica, da parte de sustentação. Então, essa obra era para começar 5 anos atrás, foi embargada, ficou 2 anos parada. Perdemos, naquela época, o financiador, que era um financiador particular. A gente teve que recomeçar do zero. Graças a Deus, a CBSK conseguiu, com o governo federal, o valor da pista de skate, e a Prefeitura de Santos, junto com o governo estadual, finalizou esse prédio que a gente está hoje aqui. Então, e hoje, a gente está perto de celebrar um convênio com a própria Prefeitura. É um dos temas da Assembleia, se a gente vem para cá ou não, aí a gente vai... Não é o item 4º da Assembleia, mas a gente está perto de assinar um convênio com a Prefeitura, também nesses mesmos moldes que eu falei do Paraná. Uma coisa é a gente ter a sede aqui, e a outra que também é a Confederação
fazer um convênio para dar aulas de skate aqui, sob a supervisão da confederação, e dar emprego para quantas pessoas? Acho que também um pouco mais que isso, né? São outras pistas, né? Nosso acordo com a prefeitura local é que a gente dê aula nessa pista, mas a gente tem mais 2 pistas que são famosas na cidade, a dos Palmares e a do Morro da Nova Sintra, que já tem aulas. A ideia é que a confederação assuma isso, a parte técnica, e dê aula de skate também. São quantos? 17 pessoas? 18 pessoas também. Isso não está assinado, está bem perto de acontecer, não está assinado, mas está bem possível que isso aconteça. Mas também é uma coisa que nos orgulha muito, serão 18 pessoas do skate tendo emprego e trabalhando dentro do skate. Uma Rafa. O Half Pipe Centro de Tietê, que foi totalmente financiado com a ajuda da verba do vereador Jorge Rato. É um projeto que o nosso amigo Bill aqui lutou durante 50 anos e saiu, a gente conseguiu entregar. A CBSK fez parte do primeiro convênio. Agora, hoje, a Associação da Zona Sul, junto com uma outra entidade de São Paulo, é que estão tocando esse convênio direto com a prefeitura, mas a gente também fica muito feliz porque a CBSK, de forma burocrática, né, junto com a luta do Bill e de outros skatistas da região que lutaram bastante para isso sair, isso é uma realidade. A gente tem hoje um half pipe da melhor qualidade, que bate de frente em qualquer lugar do mundo, um half pipe público, coberto, e que hoje é aberto aos skatistas. Isso também é um trabalho, um legado estrutural muito grande. Oi? Emprego para 7 pessoas também do skate, que vivem para o skate. Aí uns benefícios que a gente conseguiu para os skatistas ao longo de 2023, algumas renovações, outros já. A bolsa de estudo com a FAM. Eu não sei se a gente tem um número de quantos matricularam, quantos estão cursando, a gente não sabe. Mas eu acho que chegou a 50 e poucos skatistas, que eu vou confirmar esse número, tá? Mas acho que são 50 e poucos skatistas que se matricularam em faculdade a custo muito baixo, né, pagando aí em torno de 100, 120 reais por mês de mensalidade, o que também nos orgulha bastante essa questão da formação e principalmente do pós, né? Tá bom, no skate, como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou ver? Então, isso, na formação do ser humano, a gente está muito feliz. O seguro-saúde, que a gente disponibilizou para mais de 400 skatistas profissionais, não atingimos os 400, aí é uma escolha de cada um, né, porque isso era uma questão gratuita, o skatista não tinha custo nenhum, mas ele tinha aqueles critérios de ser profissional, tal, e alguns decidiram não fazer. Aí, a alteração do logo, podemos passar, Rafa? Alteração, pode ir. Não, desculpa, volta lá, ó. Só passar. Alteração do nome do logo, né? Por conta da questão política, mudamos para skateboarding, para ficar muito claro para o mundo inteiro que a gente cuida só do skateboarding. O logo da CBSK passou por essa atualização. O novo site de gestão, que eu imagino que também seja um dos temas da próxima reunião, então falaremos sobre ele lá mais para frente. Secretaria da Mulher, como eu citei no começo, aí tem as reuniões, as agendas, as atividades que a gente acabou fazendo. Na Assembleia, não, na reunião de trabalho, seguramente. Na reunião de trabalho, tenho certeza que esse é um dos temas. Aí os editais, né, que a gente, também, por força legal, a gente é obrigado. A área técnica, vamos, Rafa. Aí a seleção, foram 26 skatistas ao longo do ano de 2023. Importante a gente, só fazer um parênteses aqui. Aqui a gente está falando do ano de 23, né? Agora, atualmente, quem faz parte da seleção são os skatistas classificados para a segunda fase. Nessa fase da competição de classificação olímpica, não houve escolha de nada nem de ninguém. É quem teve ponto e passou para a segunda fase, automaticamente... Fala. Só para fazer uma comparação de 22 para 23, aumentou a quantidade de skatistas na seleção brasileira também. Ah, sim, de 22 para 23. A gente tinha uma seleção com 20 skatistas, a gente foi para 26. Vamos lá. A gente mantém a tradição dos skatistas júnior, da seleção júnior, que brilhantemente comandada com Guerra, porque não tem o mesmo orçamento, mas faço questão de registrar aqui Castilho e Alain, um trabalho heróico mesmo, porque não tem as mesmas condições da seleção principal, por uma questão de limitação de verba mesmo, e até de possibilidade de investimento. Bom, agora, mais ou menos para a gente falar, a gente foi o único país
do mundo que classificou os 24, porque tem um limite de 6 por gênero e modalidade. Em segundo lugar, ficou Austrália e Estados Unidos, com 23, e o Japão, com 21 skatistas para a segunda fase. Bom, aí tudo que a gente dá à seleção, né, a comissão técnica, o ciclo de treinamento, o apoio administrativo, logístico e suporte financeiro. Os resultados... eu estou na frente da câmera, desculpa. Os resultados em Olimpíadas, em Pro Tours, que são as competições classificatórias, as medalhas do Pan-Americano, e os sul-americanos de praia, que também é uma novidade que cada vez mais a gente vai ter que se acostumar, porque imagino para vocês, obviamente, vocês souberam através das redes sociais da CBSK, mas esses jogos sul-americanos de praia, por exemplo, ou Pan-Americano Júnior, que são para o skate, é uma novidade completa, isso é importante para aqueles critérios que eu falei lá atrás de grana. Então, pontuar, e pontuar bem do jeito que a gente fez, ajuda na divisão de grana e para a gente ter esse orçamento que a gente tem hoje. Aí o novo logo da seleção brasileira, o anúncio da Adidas como patrocinador, o lançamento dos uniformes para os Jogos Pan-Americanos, parceria com a Canon tem nos ajudado muito com a condição técnica e de equipamento para que a gente consiga cobrir e fazer os materiais que a gente tem feito para as redes sociais nesses eventos mundiais. A profissionalização dos skatistas, que a gente está colocando aqui, porque isso também fez parte importante, mas, se a gente quiser discutir na próxima reunião, né, que algumas pessoas já me procuraram sobre isso, aí está a relação de quem... E está no material que vocês receberam, então eu não vou ficar lendo os nomes, mas está na relação que vocês receberam, e a gente pode abordar, sim, na reunião de trabalho. Bolsa Atleta e Bolsa Pódio. Isso é uma gestão também da CBSK. Lembrando, isso, eu só vou voltar ali, não precisa nem voltar, mas assim, é importante o seguinte, que a gente teve vários problemas, até com outras modalidades, que a gestão burocrática de Bolsa Pódio, Bolsa Atleta, Bolsa Cidade, Bolsa Governo, a gestão burocrática é da CBSK. Mas é importante que vocês, como formadores de opinião, e estão participando ativamente da questão da CBSK, deixe claro para as pessoas que a CBSK não tem poder decisório nessas bolsas. Não é a CBSK que escolhe quem vai ganhar. O Estado, a Prefeitura, ou, no caso, o Governo Federal, pergunta, dentro dos meus critérios, CBSK, quais são os atletas que você tem que atingem esses critérios? A CBSK documenta, informa, e eu e o Ed, aqui admito, a gente sempre tenta forçar uma barrinha a mais e indica 2, 3 ali do ranking a mais, o famoso se colar, colou. Lá atrás até colou, hoje nem cola mais, porque hoje é tudo um sistema. Então, hoje é mais difícil. Mas a gente sempre tenta. Agora, de forma muito clara, depois dessa parte de indicação, a CBSK vira passageiro da situação. A gente não opina, dá para esse, não dá para aquele. A gente não tem nem essa opção, porque é o governo, ou federal, ou estadual, ou municipal, que toma essa decisão. E aí, um caso que ficou muito famoso, de uma outra modalidade, que os caras foram para a internet bater a gente, porque uma prefeitura e um governo decidiram não pagar para a modalidade que não é olímpica. Foi uma decisão do governo e foi uma decisão da prefeitura. A CBSK não tem ingerência sobre isso. E quando esse governo toma essa decisão, que a gente pode discutir se ela é certa ou se é errada, mas ela toma, inclusive, para todas as modalidades. Então, quem pratica uma modalidade de natação, que não é olímpica, teve o mesmo problema. Quem participa de uma modalidade de bicicleta, né, do ciclismo, que não é olímpica, teve esse mesmo problema, e assim por diante. Não é só o skate. Então, para deixar isso muito claro. Os cursos de treinamento e arbitragem que a gente fez em 23, e aí o pessoal do Amazonas perguntou no grupo lá, a gente sim, como o Edu falou, a gente tem programado 4 cursos, como o Edu colocou no grupo ali, são... Um para parque, bowl e... Pode falar, Ed, mas fala no microfone, Ed, por favor. Obrigado, Duda. Está no planejamento do Departamento de Arbitragem CBSK, acontecerem 4 cursos para todas as modalidades, mas 4 treinamentos para os aprovados, que é diferente do curso. O curso vai ser feito durante 2, 3 meses antes de forma online,
e os aprovados vão passar por um treinamento. Está previsto o primeiro treinamento presencial para modalidades Bowl, Park e Vert. A segunda já, no mesmo local, para Downhill Speed, Street Luge, Sled, Slalom, Freestyle, Downhill Slide, Longboard Downhill. E aí, isso, as duas primeiras previsto em São Paulo. E, se conseguir concluir o planejamento, na sequência, 2 de Street, uma no Rio de Janeiro e outra em Recife. Só vou cometer esse sacrilégio de corrigir o Ed Skander, o nosso Google, que a gente vai conseguir, sim, fazer o planejamento. Não é se conseguir, a gente já vai dar esses 4 cursos esse ano, já estão no nosso radar, e a gente vai começar a produzir isso. Lembrando que depois, obviamente, a gente pode aprofundar, tá, na segunda parte, mas, a princípio, é isso que a gente falou. Curso online, prova online, e aqueles aprovados terão o treinamento e a parte final presencial. Tá bom? Skate social, essa também fez um trabalho maravilhoso com a estrutura, e aí admito aqui publicamente que não foi com a estrutura que a gente gostaria de dar, mas com a pouca estrutura. Cibele, que está aqui, aliás, uma salva de palmas para a Cibele, gente, que essa mulher faz. Um trabalho maravilhoso, com pouca estrutura, infelizmente. A gente tinha uma bela estrutura na época do patrocínio da Caixa, depois que a gente perdeu, a gente realmente está patinando, e a gente precisa melhorar isso para a gente poder dar e tentar atender o máximo de crianças possíveis. Então, aí, os projetos atendidos. Podemos ir, Rafa. Skate Escola. Eventos, foram 22 eventos homologados, e a participação das 32, desculpa, da CBSK. Aí estão os eventos, todos os cartazes. Eu vou passar rapidinho, porque todo mundo recebeu, né, gente? 32. Aí os nossos resultados aí, que não incluem, obviamente, as questões olímpicas, mas sim em outras competições de relevância internacional. Financeiro, prestação de contas. Todo mundo recebeu, eu vou passar aqui o relatório, não vou ler, até porque está pequeno, mas todo mundo recebeu o relatório. Se tiver alguma dúvida, a gente volta nisso no momento de cada um falar, tá bom? O parecer do Conselho Fiscal. Como ficou público ali no grupo, eu não sei se o Renê, como é que vocês vão fazer, vocês querem falar? O que vai acontecer? A gente pode falar, mas a gente via no grupo das entidades quando terminar a Assembleia. Não, mas aí, então a gente vai para a Assembleia sem parecer? Não sei, eu estou perguntando, vocês que saibam. Eu não... Vamos sem parecer no final, eu apresento para a Assembleia no grupo, eu posto no grupo. Não, tudo bem, é que o parecer serve para a Assembleia se basear no voto, mas vocês que sabem. A decisão é de vocês. Não é, não, assim, você vai enviar no grupo, então eu prefiro que a gente se envie, eu pego, eu leio ele aqui só para a gente não ter. Não, eu posso pôr aqui, que eu não tenho, a gente não recebeu, eu posso pôr, não tenho problema nenhum. Aonde? No grupo, eu mando no grupo agora, todo mundo tem acesso a aí pode ser livre. Então manda lá então, por favor. Não, você vai pôr no grupo, eu pego aqui, Rafa, eu te mando aí, você põe aí? Põe no grupo lá então, René, que aí eu pego lá. Bom, gente, só um minutinho aí. Sim. Aí que eu colocar, eu já ponho lá. Querem fazer um intervalo de 1 minuto e a gente volta? Água? Então tá, 5 minutos, que horas são? Ó? São 2h25. 2h30 eu volto, tá, gente? 2h30 eu volto. O pessoal do online, estão ouvindo bem aí, né, gente? Pessoal online, a gente volta às 2h30, então.
Quem que é Alice? Ah, estão desligando aqui, foi só segurar.
Som 2. Som 2. Alô, alô, alô. Vamos voltar, gente? Vamos voltar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal que está ali no lanchinho do café. Pessoal do café, do lanchinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Bill. Quem está aqui? Bill. Vamos lá, Bill. Vini. Ele abre, pega seu moletom e vem. Vamos, 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 vamos. Vamos lá, Bill. Bill. Vamos seguindo, Bill. Vamos embora. Alô. Gente, vamos lá, de volta aqui. Eu recebi fisicamente esse documento, então eu tirei uma foto dele e coloquei no grupo das entidades e no grupo da comissão de skatistas, tá? Vou ler ele aqui em voz alta. Parecer anual de movimento econômico e financeiro. Ah, só uma dúvida, o online está escutando? Online me escuta, posso seguir? Não? Ninguém? Sim, escuta sim. Ah, beleza. Então vou seguir. E aí, pela idade, eu vou precisar de óculos. Parecer anual de movimento econômico, financeiro e administrativo da Confederação Brasileira de Skate, CBSK, do ano de 2023. O Conselho Fiscal de Confederação Brasileira de Skate, no exercício de suas atribuições estatutárias dispostas no artigo 31 do Estatuto da entidade, tentou reunir-se, imagino, em Assembleia Ordinária Anual no dia 27 de março, às 24 às 20 horas, de maneira remota, e gravada via Google Meet, com a presença dos membros na formação plena. O Arlington Dias Souza, Claudinei Bill e Renner Souza de Silva e Mário Hermani. Sem sucesso por parte dos membros do Conselho Fiscal, por fim ficou acordada uma segunda reunião no dia 1º de abril de 2024, novamente via Google Meet, com a presença dos membros na formação plena e, mais uma vez, sem sucesso. O Conselho Fiscal da CBSK transmite o parecer da análise do movimento econômico, financeiro e administrativo da CBSK de 2023. O órgão cumpriu suas prerrogativas, onde os senhores conselheiros Claudinei Bill e René da Silva manifestaram seus votos de aprovação integral sem nenhuma ressalva ao movimento econômico, financeiro e administrativo da CBSK, enquanto o conselheiro senhor Wellington Dias Souza votará seu parecer em Assembleia Geral, que acontecerá no dia 6 de abril e 24. Considerando assim os votos dos membros titulares, sendo que 2 votos já constrói a maioria, mesmo com a possibilidade de um voto contrário. Foi declarada aprovada a prestação de contas do exercício de 2023 na Confederação Brasileira de Skate, inscrita no CNPJ, no Ministério Federal, sobre o número 03124517000, ao contrário, 80. Por fim, o Conselho, em atenção ao disposto artigo 31 e parágrafo 1º do Estatuto da entidade, nomeia o conselheiro Claudinei Bill como presidente do Conselho para o ciclo 2024, seguindo o método de ocupação do cargo aprovado pelos conselheiros fiscais da CBSK. Sem mais considerações, os membros do Conselho, tendo sido lavrado o presente parecer, que após ser lido e aprovado, é assinado pelos conselheiros fiscais da CBSK em exercício e o presidente citados abaixo. Põe para mim, Rafa, você consegue subir? Assinatura do Claudinei Bill, assinatura do Renner de Souza, e o Arlington Dias de Souza não assinou. Eu não sei se ele está online. Ele está online? Não?
Não, eu só quero registrar, porque eu acho importante, porque ele se manifestou, ele não se manifestou sobre as contas, mas ele manifestou a insatisfação dele sobre o procedimento do Conselho Fiscal no grupo das entidades. Eu achei que ele fosse participar hoje. Dá só uma conferida se ele não está, porque eu vou seguir. Não, ele não está, mas talvez fosse importante ouvir um motivo, mas se ele não está... lembrando que, até por uma questão democrática, na última Assembleia, por uma definição, só o presidente do Conselho tinha a voz. Esse ano, por uma questão de rodízio definido entre eles, seria o Renê. Você quer falar alguma coisa, Renê? Não? Tá bom. Eu só estou querendo deixar claro, porque, como, obviamente, eu vi as mensagens dele no grupo, eu não quero passar batido sobre a situação que ele manifestou a insatisfação dele sobre o procedimento do Conselho Fiscal. Não foi claro em relação às contas, aos números, então eu só estou registrando isso aqui. Então, podemos seguir, Rafa. O balanço patrimonial. Bom, gente, vou também, né, do jeito que a gente fez, não vou ler os números aí, todo mundo recebeu e pode passar, Rafa. Pode ir passando devagarzinho, mas passa. Não, tem, porque isso é uma questão até legal, né? Tem que ter isso, então. Por isso que todos receberam. Vamos lá. Relatório financeiro, isso é um pequeno resumo, acho que a gente põe. Em 2023, as receitas da Confederação Brasileira de Skateboard foram compostas essencialmente de 4 fontes, a citar: repasse Comitê Olímpico do Brasil, doações Comitê Olímpico do Brasil, taxas de CBSK, homologação de pista, inscrições de campeonatos, carteirinhas, atestados e demais taxas, projetos de lei de incentivo. Todas as informações relativas à parte financeira, como receitas e despesas, encontram-se disponíveis através do link destacado nessa página, e lá poderão ser acessados. Balanço patrimonial... Espera aí, Rafa, espera aí. Balancete de verificação, demonstração de resultados, nota explicativa mais relatório e auditoria independente. Salientamos que todo esse material ficará acessível permanentemente, permitindo assim que todos possam ter acesso às informações financeiras da CBSK. Um compromisso permanente com a transparência e o acesso às informações. Aqui estão os links, né, para quem quiser entrar e seguir. Mais alguma coisa, Rafa? Previsão orçamentária. Então, eu vou para o item 1, que a gente está analisando junto o item 1 e o item 2, que esse foi a previsão orçamentária para 2024. Agora, é importante a gente dar um zoom. Conseguimos, Rafa? Vê o máximo que você consegue aí. Vocês conseguem ver aí, não? Agora não, né? É o máximo, Rafa, que temos aí? Faz o seguinte, se ele sair, você vai mexendo para um lado e para o outro. Eu prefiro para ter leitura para todo mundo. Eu quero. Aí. Vai assim. A gente vai lendo e vai, é melhor. Não, todo mundo tem o PDF, mas é só para ficar tranquilo em relação a isso. Bom, aqui a gente vai falar 2 páginas de orçamento para 24. Aqui é a página específica dos recursos Lei Agnello Piva, que são os recursos da loteria, que são descentralizados via COB. Tá? E é importante a gente falar que não é um dinheiro do COB, é um dinheiro que o COB recebe das loterias com a obrigação de repassar para as confederações filiadas. E claro que ele também tem uma parte nesse orçamento para que ele também toque as suas atividades. Tá? Mas vamos lá. Pelos critérios adotados para 2024, a gente vai ter 10.533.857, divididos basicamente da seguinte forma: manutenção da entidade, 12 meses. Manutenção da entidade são as questões de dia a dia para tocar a entidade, salários de funcionários dos administrativos e tudo. Assembleias, o valor para 2 assembleias, lembrando que a gente tem, além dessa assembleia aqui, e mesmo que tenha outra extraordinária, por algum outro motivo que a gente pode vir a fazer, mas a gente tem uma assembleia grande também, que é a eletiva, no final do ano, e também ela está ali computada o voto dela. Fomento da modalidade, basicamente, é a taxa da unidade da World Skate, que mesmo eles não querendo, nós vamos pagar esse ano.
Auxiliar de manutenção de atletas é basicamente, não é esse o termo utilizado na lei, tá? Mas é o salário dos skatistas. O termo usado é auxílio atleta, porque tem diferenças tributárias, tal, mas o termo utilizado é auxílio atleta. Então, esse dinheiro é 100% chega no bolso dos skatistas da seleção. Tá? Manutenção da equipe permanente, o salário das pessoas que trabalham para a seleção ou de uma forma de bastidores para a seleção. Então, aqui estão técnicos, estão os consultores técnicos, estão fisioterapeuta, médico, psicóloga, pessoas que trabalham com, por exemplo, o observador técnico, no caso do TTFON, que é a pessoa que prepara os vídeos para os skatistas terem, durante competição e treinamento, análise de vídeo. Então, todas as pessoas estão em manutenção de equipe permanente. Programa Skate Paris. Programa Skate Paris é a questão dos treinamentos? Tá. Campeonatos mundiais de Parque Street, na verdade, basicamente, são essas competições que a gente tem que fazer de viagem e levar os skatistas para as viagens. São 3, especificamente, né? Agora teve a de Dubai, e agora só faltam 2 etapas para a final da classificação, que é uma na China, em maio, e outra em Budapeste, na Hungria, em junho. Treinamentos da Seleção Brasileira aqui no Brasil. Curso de gestores e capacitação do COB, isso é um curso específico para funcionários da CBSK, que a gente tem que prever, porque, seja lá, às vezes, não necessariamente a gente sabe quais são os cursos, mas eles, durante o ano, liberam alguns cursos, a gente tem que mandar alguns funcionários da CBSK, e isso tem que estar previsto em orçamento. Fomento de modalidade, que são as reuniões com as filiadas ou comissão de atletas, a gente tem uma previsão para isso. Então, por exemplo, a assembleia é uma coisa, mas se a gente quiser marcar uma reunião com as entidades para que a gente possa trazer, por exemplo, vocês, ou levar, a gente precisa ter essa previsão orçamentária. Ouvidoria é uma ouvidoria independente que a gente contrata, é um sistema super inteligente, que veio através do COB, onde ele divide o custo com todas as entidades, porque o custo unitário, para ter uma ouvidoria à disposição de uma entidade, ele é caro. O COB montou um sistema onde ele orçou com uma empresa X, fez uma licitação com várias empresas, a empresa ganhadora sabia que ia ter que prestar para X confederações, a gente aderiu a esse projeto, então a gente gasta 7 mil por ano com isso, sai da nossa verba LAP, mas é importante porque hoje a gente tem uma ouvidoria completamente independente. Então, por exemplo, que era comum, infelizmente, no passado recente, as entidades, se você queria fazer alguma reclamação sobre algum funcionário, sobre algum diretor, até sobre o presidente, caía invariavelmente no e-mail do presidente. Ou seja, tinha alguém lá reclamando do Duda, eu que ia analisar se a reclamação era pertinente ou não. Esse caso é uma ouvidoria completamente independente, a gente não recebe absolutamente nada, exceto se a ouvidoria entender que a CBSK deve abrir uma investigação. Então, a ouvidoria manda por escrito, e aí a gente é informado oficialmente, diretoria, todo mundo, e aí a gente toma a decisão de acordo com o que aparecer para a gente. Até hoje não apareceu nada. Sim. E isso tudo é feito online, e a pessoa que reclamou, dependendo do caso, tem até o sigilo da pessoa, por exemplo, em caso de abusos sexuais e coisas assim, a pessoa é mantida em sigilo para que exista uma possibilidade realmente de ter uma investigação sobre o caso. Bom, essa é a previsão orçamentária que foi apresentada para o Conselho Fiscal no início do ano, ou no final do ano passado, no início do ano. Em dezembro de 2023. É importante ressaltar que, provavelmente, isso vai mudar um pouco, porque eu quero lembrá-los que a gente ficou janeiro e fevereiro sem poder executar o projeto. Então, esses números vão variar. A gente está se organizando para isso, mas se a gente perceber uma alteração substancial, a gente envia para todos da Assembleia de novo. A gente está tentando se equilibrar com esse orçamento, mas como dezembro e janeiro... só para vocês terem uma ideia, e todo mundo aqui sabe, porque participou das reuniões, a gente teve que fazer 2 projetos de rescisão geral dos funcionários. Vocês sabem disso, eles não estavam aqui. Gastou-se um pouco, não gastou-se tudo, porque, na verdade, foram 6 ou 7, Cris? 7 funcionários que saíram. A gente conseguiu resgatar a Cris saiu e agora voltou. Então, 6 funcionários saíram,
e que, obviamente, não estava na nossa previsão orçamentária, mas a gente está estudando certinho os números finais para poder apresentar para vocês. Próximo, Rafa. Aqui é o planejamento de verba de recursos próprios. Esse, então, ele até vai mudar mais do que o outro, já explico por quê. Mas a nossa previsão era, iniciamos o ano com 1.520.000 de previsão. Né? Saldo em... receita, desculpa. A gente iniciou o ano com o saldo de 1.131.000. Recursos de campeonatos de Santos, era um pagamento do evento daqui que a gente fez, que foi custeado pela prefeitura. A gente teve que adiantar uma série de custos aqui, a prefeitura já pagou, né? Já pagou. Recursos de homologação do SLS, Super Crown, estão aí. Bom, aí foi a divisão que a gente fez: Street, Park, Comunicação, Administrativo, Seleção Brasileira Profissional e Júnior, Centro de Treinamento, Campinas e Despesas Campeonatos. Esse aqui já mudou de fato, porque a gente tomou uma decisão semana passada por conta de... E aí, né, podemos não, a gente deve enviar isso para você essa semana, porque o que aconteceu? Com essas confusões de entra, sai orçamento, tem, não tem, manda embora, não embora, ficou uma pequena confusão, que a gente já se organizou de novo, mas um fator que a gente já decidiu é que a verba que a gente vai colocar em Street e em Parque, ela vai ser obrigatoriamente oriunda da verba da LAP. Porque como tem a exigência lá, que só posso colocar em Street e Parque, não faz sentido, quer dizer, não faz sentido nesse momento da confederação, né, em outros não, mas nesse momento da confederação, a gente tomou a decisão, diretoria, tal, que a verba própria será colocada nas modalidades que não Street, que não Parque. O nosso circuito brasileiro, a gente conseguiu garantir, através de outros formatos, o circuito que a gente fez ano passado, de Street e de Parque, ele vai rolar. Agora, o dinheiro próprio da CBSK será investido, e até tivemos uma reunião essa semana com os comitês das modalidades, será investido nas modalidades que não têm a possibilidade e os benefícios da Lei Agnello Piva. A gente acha, sim, que a gente consegue, aos poucos, tentar diminuir a diferença, que é grande por motivos óbvios, né? Lembrando que obrigatoriamente, a gente é obrigado a colocar toda a verba da LAP, ou a verba olímpica, nas modalidades olímpicas. A gente não é uma decisão gerencial, a gente é proibido de colocar 1 centavo daquela verba em modalidades que não sejam Street Park. Então, por isso, a diretoria da CBSK decidiu. A gente só quis colocar isso aqui porque foi isso que foi apresentado para o Conselho Fiscal, e a gente não achou justo trocar o orçamento de uma hora para outra, mas isso foi reflexo da situação atípica que a gente viveu em janeiro e em fevereiro. Tá? Você quer fazer uma pergunta sobre isso? Vamos lá? Peraí, microfone, senão o pessoal não te ouve. Oi, Cláudio Honor Cabeça, Federação Norte-Rio Grandense de Skate. Essa recursos próprios, a receita que vai ter para 2024? Na verdade, esses são recursos que já estão, que era a previsão de receber. A gente tem, não só tem, como vai receber mais coisa. Vou te dar um exemplo. A gente está negociando com o Street League para homologar mais eventos. Esse valor não está aqui. Partindo do princípio que tem 1.520.000 de despesa, de receita. Isso. Dessa receita, esse dinheiro da seleção brasileira profissional e júnior, eu vou te explicar o que acontece. Vai ser usado desse 1.520.000. Sim. Essa aqui são as despesas que a gente imagina usar desse dinheiro. Tá, eu queria fazer um paralelo. O dinheiro do COB só pode ser usado com o skate olímpico. E o dinheiro de recursos próprios pode ser gasto com os skatistas olímpicos? Pode. O que a gente acontece aqui é uma segurança administrativa, e te digo uma coisa muito clara. Quando você vem para cá, tem 2 situações dessa linha está aqui, tá? Tem 2 situações, eu vou explicar as 2 para ficar muito claro. Quando a gente vem para cá, né, e todo mundo que teve passagem, hotel, foi com o dinheiro da LAP. Como já aconteceu em várias situações, a pessoa confirma, não vem, a CBSK fica com um prejuízo
daquela passagem, ou daquele hotel, ou daquele gasto que foi feito, porque se a gente não conseguir comprovar, é matemático. Ah, mas o cara ficou... O COB é o seguinte, se você... O COB não, né? A lei Agnello-Piva. Se você programou, se você gastou e não executou, assim, só se for morte que eles vão entender. Qualquer outro argumento, dificilmente eles entendem e pedem para você devolver o dinheiro. Então, esse dinheiro não pode ser da LAP. Aí ele tem que ser do recurso próprio. Então, a gente tem um volume anual que vem diminuindo, graças a Deus, mas de devoluções dessas questões, né? Então, isso aqui está aqui. E o segundo ponto é, tem situações que a gente não consegue, que no passado a gente tentou, a gente não consegue executar porque não atende às questões da burocracia do COB. A gente, recentemente, eu não lembro se foi em 23 ou em 22, a gente teve que devolver uma grana de um hotel, na época de pandemia, porque o único hotel que aceitou receber a gente, na época da pandemia, para treinamento, com as condições de isolamento e blá, 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 o COB entendeu que a gente tinha, mesmo na pandemia, que encontrar 3 hotéis em Curitiba para aceitar essa mesma condição. A gente não encontrava. E a gente, naquele momento, entendeu que a pandemia poderia ser uma justificativa plausível por que eu escolhi aquele hotel. A gente teve que devolver. Então, essas situações estão aqui. E aí a gente precisava resolver. Então, para, primeiro, não colocar em risco aquela questão da prestação de contas e da forma da CBSK, a gente tem que ter, sim, uma sobra financeira para usar questões que a gente que não existe negociação com as leis, né? Assim, não existe uma negociação. Então, é essa a previsão. Devoluções mais execução de algum ou outro caso que a gente possa não conseguir fazer. Não sei se eu fui claro. Se não foi, pergunta. Bem, eu ainda não entendi porque o dinheiro da Olímpico só pode gastar com os atletas olímpicos e a receita que não é olímpico pode ser gasto com eles. Vamos lá. A verba olímpica não é uma decisão nossa, é da lei. Ok. Então, assim, essa não é uma decisão que a gente pode discutir aqui, porque isso é uma lei federal. Aí a gente tem que reclamar com deputados federais para mudarem a lei. Ponto. Não, não. Essa porta está clara. Isso. Agora, aqui é uma decisão de diretoria e de Assembleia CBSK. É um dinheiro nosso. Que a gente continua, só para vocês saberem, quando a gente faz esses processos, a gente continua usando os processos de dinheiro de 3 orçamentos, a gente consegue, internamente, não é uma exigência, mas a gente usa por uma questão de governança e transparência, e a gente tem essas pendências. Como eu te falei, isso aqui vai mudar um pouco, mas não quero te dizer que esse ponto vai mudar, porque se a gente não tiver uma previsão orçamentária para suplantar situações específicas, a seleção, por exemplo, para um dia, né? Porque, por exemplo, se eu não puder... Eu estou dando um exemplo fictício, mas só para você entender o exemplo, e depois, obviamente, que a gente pode ir para os exemplos práticos. Mas essa é uma situação, né? Recentemente, teve uma viagem para o exterior, que a gente tinha que alugar um carro e acabou o orçamento do projeto. E tem alguns países, se você não tiver carro para a equipe não anda. A gente teve que alugar o carro com verba própria. Então, assim, são situações, posso chamar de exceções, mas que precisam estar à nossa disposição para que a gente possa usar. Para atender o Olímpico, assim. Vê bem, é o ideal? Não, não é o ideal. Pode, só vou ver onde... Depois disso, o que temos? Temos tempo, Duda? Como é que está aí? Só um minutinho aqui, tem? Um segundo, só para ver como é que está, porque às vezes a gente para aqui, senão... Eu acho que... essa é a última. Então, eu vou fazer o seguinte... Chico, não, vou fazer, só para dar o formal, acabou a apresentação e eu vou abrir agora para todo mundo. É só para... Entendeu? Acabou, assim, era a última página, mas se eu volto com ela... Não, mas eu juro que é rápido aí. Vai, manda bala. Eu não sei se a dúvida do amigo é a mesma que a minha, mas quando a gente vê ali Campeonato Brasileiro usando recursos próprios, por que não usar essa verba para outro fim e usar a verba da Agnello-Piva para fomentar os skatistas? Então, assim, essa verba podia ser direcionada, por exemplo, para fomentar as entidades filiadas, que a gente não está vendo aí exatamente no quadro de despesa, e isso era uma coisa que eu senti falta de ver, que faz falta para a gente hoje. Né? Vamos lá. Era só isso. Não, já te falo.
Eu só vou te responder, Chico, e depois a gente vai, certeza que a gente vai voltar nesse assunto e a gente aprofunda isso, tá? Como eu falei inicialmente, a gente, com muito sacrifício, conseguiu ressuscitar o circuito brasileiro no passado. A gente tem um compromisso até moral com os skatistas de manter isso. Quando a gente fez isso aqui, era novembro de 23, e a gente tinha o apoio das prefeituras, e com tudo o que aconteceu, isso atrasou, demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu, pelo fato da gente obrigatoriamente não poder executar o mês de janeiro e fevereiro como a gente queria, economizou-se um dinheiro. E o que quando a gente economizou um dinheiro, a gente decidiu pegar esse dinheiro para jogar no street e no parque, que a lei me permite, e assim liberar esse dinheiro aqui, eu estou te falando, a gente vai mandar o mais breve para vocês, e não vai ter esse dinheiro aqui para o campeonato de parque e para o campeonato de street, porque a gente tomou a decisão que esse dinheiro, uma parte desse dinheiro será revertida para as outras modalidades. Então, vai ter aqui Campeonato Brasileiro de Slalom, Campeonato Brasileiro de Downhill, vai estar aqui no lugar de street park. Né? Então, estou falando aqui, me comprometendo com vocês, porque a gente tomou essa decisão. Sim, sim. Não, e aí, Chico, para o final, é importante a gente falar sobre repasse para as entidades, para também tirar algumas coisas que às vezes não fica muito claro para vocês, mas eu vou fazer o seguinte, até por uma questão de ordem, a gente pode fazer o seguinte, eu não sei se todo mundo vai querer perguntar ou não sobre prestação de contas. Tá? A gente pode fazer 2 formatos. Chamar pela ordem, a pessoa decide se não fala ou se não fala, ou abrir, se for menos gente, a gente abre a inscrição, quem se inscreve a gente chama. O que vocês preferem? Som. Não, encerrar não, a gente nem votou ainda, calma, mas assim... Não, é só então eu vou fazer o seguinte, ó. Quer falar, Alex? Fala. Eu gostaria de fazer um adendo ali, porque ali na parte de prestação de conta, o que criou esse mal-entendido assim, foi a descrição das despesas. Né? Por exemplo, na descrição da despesa de seleção brasileira profissional e júnior, é para cobrir esses outros custos que não dá para colocar na lei. Né? Mas ali os outros ali também, do campeonato Amador Street e Parque, precisaria mudar ali a descrição da despesa, porque aí ficou, para a gente que está vendo, a gente interpreta dessa forma, né? Perfeito, que o recurso Alex, próprio está sendo aplicado... Não, perfeito, eu só quero lembrar o momento que a gente viveu. Isso aqui era o nosso prognóstico em novembro de 2023, em dezembro a gente mandou para o Conselho Fiscal. Janeiro... Vou ser muito sincero para você, não pensamos sobre isso, pensamos em sobreviver. Fevereiro a mesma coisa, e agora a gente está arrumando a casa. Então, assim, por isso que a gente até pensou em colocar o que a gente está imaginando, mas a gente achou, porque já tinha enviado para o Conselho Fiscal e para algumas pessoas que pediram, né, alguns pediram e a gente enviou, manter o que a gente tinha enviado. Mas estou aqui assumindo publicamente que semana que vem a gente consegue atualizar e podemos voltar à discussão. Lembrando que essa também é uma questão burocrática obrigatória por lei, e a gente está apresentando a previsão. E em novembro de 23 era essa a nossa previsão. Uma realidade totalmente diferente que a gente... Sim. Só mais um exemplo aí que você pode... que a Cris assoprou aqui, né? Mais um exemplo que a Cris assoprou aqui é o seguinte, em novembro de 23 a gente tinha essa previsão de despesa com Campinas, que a gente pagou o ano inteiro, a MEI, para cuidar do processo todo. Para 24 a gente não tem mais essa despesa. Bem lembrado. Foi até um assunto que a gente, na nossa reunião, quando... deixa isso aqui, Rafa, só porque, por exemplo, a gente não tem aqui previsão de pagamento de advogado, e a gente gastou uma pala agora de advogado. Né? Porque precisava. E a gente não consegue colocar advogado no COB, porque senão tem que fazer 3 orçamentos. 3 orçamentos com advogado na Suíça. Então, isso aqui precisa ser corrigido e será corrigido, mas é que aconteceu na velocidade que a gente não esperava. Então, não estou justificando o número, não, só estou dizendo o porquê que estão esses números aqui. Tá? O advogado saiu daqui. O advogado que foi uma bala saiu daqui. Entendeu? Sim. Não. Sim.
Não. Só para ficar claro, porque deixando muito claro, e obviamente eu não quero vender aqui, uma coisa que não vai acontecer. O que a gente imaginava em novembro de 23 não vai acontecer da mesma forma em 24. É isso. Bom, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos abrir então, eu prefiro, Patrícia, se você puder, você ficar com o microfone aí. Não, aí depois vai ter que falar, né? A gente vai chamar um por um de quem está aqui. Opa, Patrícia, chama inclusive também quem estava ausente. Quem estava ausente, porque se entrou lá online, as pessoas podem perguntar. Obrigado, Beto. Vamos fazer o seguinte. Não, ela usa o meu. Aí você entrega. Só retomando, então, aqueles que ficaram ausentes... Ah, Só quem quer aqui fazer uma pergunta. Não, só perguntar. 3 minutos? Chegamos naquela parte que cada um vai poder falar, perguntar, fazer críticas, e a gente vai tentar usar aquele limite de 3 minutos. Peço a colaboração de todos e, obviamente, né, não vai ser cortado o microfone, mas se a gente puder usar isso. E aí, passada essa parte de dúvidas, questionamentos, a gente vai abrir para a votação, tá? Aí a votação é muito objetiva, tá bom? Então, por ordem, a gente começa com a Associação Brasileira de Para Skateboard, Vinícius Sardi. Vini Sardi, da Associação Brasileira de Para Skate, sem dúvidas, tudo certinho. Chama o próximo. Associação Capixaba de Skate, Aline Soares Dantas. Associação de Skate da Zona Sul, Claudinei Bill. Associação Feminina de Skate, Marina Isabela Veiga. Sem objeções. Federação Cearense de Skate, Renner Souza da Silva. Sim. Federação de Skate do Distrito Federal e entorno, Adolfo Frederico de Oliveira Ferreira. Deu uma saída da sala. O Adolfo estava aqui, não está na sala, então quando ele voltar ele fala. Vamos para o próximo. Federação de Skate do Paraná, Danilo do Rosário. Federação de Skateboard do Estado da Bahia, Ernesto Antônio Nascimento Cardoso. Federação de Skateboard do Estado do Rio de Janeiro, Leonardo da Silva Silveira. Federação Estadual de Skateboard do Amazonas, Johnny Robson Silva de Paiva. Federação Goiana de Skateboard, Eliaber Dias da Silva. Federação Maranhense de Skate, Jonathan Stanley Gomes Marques. Federação Mato Grossense, Roberto Gonçalves Peron. Federação Norte Rio Grandense de Skateboard, Claudionor Gomes de Souza. Federação Paraense de Skate, José Augusto Figueiredo Melo. Federação Paulista de Skate, Bruno Hupfer, está presente online. Boa tarde. Eu quero só deixar alguns pontos que eu separei aqui. O primeiro ponto, e eles têm a ver com a pauta, em relação à prestação de contas, foi feito via federação um pedido de esclarecimento de alguns pontos da prestação de contas no dia 19 desse mês, não, do mês passado. E a gente não teve resposta até agora desses pontos. Então, quero deixar isso registrado em ata também, que a federação não teve resposta dos pontos. Isso é um procedimento que a gente, inclusive, ficou acordado de fazer
em uma outra agenda que a gente teve, uma outra assembleia, acho que há 2 anos atrás, de que a federação deveria levantar principalmente os pontos antes da assembleia para chegar com eles já sanados, e isso, infelizmente, não aconteceu dessa vez. A gente levantou alguns pontos e não teve resposta deles. E a segunda coisa, em relação ao que foi dito aí, e aí eu vou até abrir aspas para o próprio Duda, que falou sobre o melhor modelo de parceria, um modelo ideal de parceria que está acontecendo lá em Tarumã, e só que esse modelo, por uma decisão política, não acontece aqui em São Paulo, né? Então, a Federação do Estado não tem participação em nenhuma das parcerias, em nada que acontece dentro do Estado de São Paulo, né? Nem a parte de eventos, campeonatos, apesar de ser ter o maior ranking do país, atender mais atletas, ter mais experiência, e isso em qualquer tipo de campeonato, né? De qualquer tipo de evento, campeonato, e na gestão esportiva, até do centro aí, desse Centro Olímpico de Santos, que a gente também não foi procurado, apesar de ser a única entidade a nível, eu diria até a América Latina, que forma professores de skate, por exemplo. Então, a gente tem, eu quero que fique registrado isso, que, assim, uma hora ou outra nós vamos ter que superar as desavenças políticas em prol do skateboard, né, e começar a realmente pensar tecnicamente no que é melhor para o skate. Só isso. Obrigado a todos. Bruno, eu vou te responder as 2 observações. A primeira, quero deixar aqui registrado publicamente que o Bruno está certo. Ele fez o pedido de informações. A gente, infelizmente, não teve braço para responder, mas isso, obviamente, não justifica, só estou te dizendo o motivo. E, se o Bruno autorizar, a gente pode, assim que a gente terminar a assembleia e no início da próxima semana, responder e enviar para todos os membros, tanto das entidades filiadas quanto da comissão de skatistas, tanto o questionamento do Bruno, da Federação Paulista, desculpa, como a resposta da CBSK. Peço desculpas, realmente não é habitual, mas realmente não conseguimos atender esse seu pedido. Ok, não, eu acho legal que tenha a resposta, né? Gostaria que fosse aqui para a Assembleia, até para poder pautar o voto. Seria o ideal. Seria o ideal. Mas, se tendo resposta, já é muito bom. Tem meu compromisso aqui público, que a gente responde essa semana, e aí, imagino que você está autorizando, né? A gente divide com todo mundo os seus questionamentos e as nossas respostas, porque aí fica transparente e claro para todo mundo. Pode ser? Sim, pode ser. Combinado. Tá bom. E o segundo ponto, Bruno, tem uma série de questões que envolvem isso, né? A questão de superar a CBSK, essa diretoria, essa presidência, na verdade, não tem que superar absolutamente nada. A gente continua fazendo aquilo que a gente está fazendo desde 1º de janeiro de 2021, que é trabalhar pelo skateboarding. Caso você tenha alguma coisa para conversar, a gente pode conversar, mas só acho que no grupo das entidades, vocês dizer que não vai usar o sistema da CBSK e pronto, já não é um bom começo para uma conversa, mas a gente está aberto, e quando você quiser, você tem meu telefone, você pode me procurar que a gente conversa, e a gente passa a trabalhar juntos sem problema nenhum. Sim, com certeza. Aliás, essa coisa do sistema, eu já tinha abordado em outras reuniões sobre isso, a gente já tinha, inclusive, falado eu e você sobre isso, porque a gente tem uma questão federativa. Eu tenho um atleta pagando anuidade, e a gente já tinha abordado isso em uma reunião de trabalho, se não me engano, foi ano passado, quando foi apresentado o SGE, e eu não sou contra o uso dele, eu só tenho que resolver isso de uma maneira que eu não vou onerar, eu não vou ter problema financeiro para mim, porque eu tenho, é a minha fonte de fluxo de caixa, e para o atleta que, por exemplo, acabou de pagar uma anuidade semana passada e vai ter que pagar, de repente, em outro lugar, outra anuidade. Então, mas assim, eu não sou contra o uso. Eu só preciso acertar as coisas. Por isso que eu falei, a gente não vai usar agora, porque a gente precisa sentar. E nesse caso, o nosso problema é um problema que é individual, porque nenhuma outra entidade acho que tem esse modelo que a gente tem, já com empresa que fornece carteirinha, com contrato e tal, essas coisas. Imagino que esse assunto vai ser abordado na nossa reunião de trabalho, então, só para a gente segue aí, mas só para te responder aos teus 2 questionamentos, tá bom, Bruno? Fechou, obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Prosseguindo, então, Federação Piauiense de Skate, representada Lorena Maria Costa Chaves.
Federação Catarinense de Skate, Ramon Banhara. Sem objeções. Federação Gaúcha de Skate, Regis Vargas. No primeiro momento, ele estava ausente. Pode confirmar se está ausente, se está presente? Federação do Estado de Minas Gerais, Maurício Massotti, que agora está presente. Sem perguntas. Sem perguntas. Ok. Agora eu passo para a Comissão de Atletas, Alex de Oliveira Carolino. Alexandre Serri Machado. Sem perguntas. Alexandre Mendes de Andrade. No primeiro momento, ele consta online, presente. Aline Soares Dantas. Ana Beatriz Bertoni Ouriques de Carvalho, no primeiro momento ausente, consta presente. Prosseguindo, André Bosato. Ausente também. Bruno Silva de Oliveira. Alô? Duda, voltando àquele... nem precisa voltar, né? Mas a última tela que estava... Pode voltar. O orçamento previsto, né? Para 2024, eu queria saber se nós, da Comissão dos Skatistas e ou as entidades filiadas, tem um dizer de como esse dinheiro pode ser melhor distribuído, porque isso é uma coisa que a gente não tem, até hoje, pelo menos, nunca teve essa abertura, né? De ter esse orçamento, de ver esse orçamento e poder falar, poxa, acho que deveria tanto isso para aquilo. Isso é uma coisa que acho que, né, complementa um pouquinho o que foi falado. Pode. O que a gente pode fazer nesse momento de remediação a gente envia para vocês as alterações que a gente fez, ou por decisão técnica, ou por obrigação, como exemplo, advogado, né? Envio para vocês, olha, o cenário é esse, e a gente pode marcar uma reunião de trabalho para falar especificamente disso. Ponto 1. E o que eu acho que a gente pode fazer, e aí eu vou ficar um pouco tranquilo, porque não será para a minha gestão, esses números a gente tem que preparar e decidir outubro e novembro. Então, eu acho que pode-se criar reuniões, até virtuais, de trabalho, nesses momentos, para falar sobre o ano seguinte, porque isso aqui é um planejamento sempre para o ano seguinte. Então, vamos lá, do que está feito, como a gente vai ter que reenviar para vocês, a gente reenvia e marca-se uma reunião de trabalho para discutir o que é, o que não tem negociação, do ponto de vista, por exemplo, do advogado. Tem negociação, tem que pagar e pronto. Com o que realmente a gente vai investir, podemos discutir isso. Acho que é super saudável. E criar esse hábito e esse sistema de trabalho para todo outubro e novembro. Eu acho que seria interessante daqui para frente, né, próximo ano, para o orçamento do próximo ano, a gente incluir isso, tentar colocar isso na pauta aí. Né, as entidades e a comissão de skatistas ter como até ter 31 de dezembro serei presidente, então esse ano a gente faz. Beleza. Aí 25 você fala com outra pessoa. Tem. Não. Tem. É que assim, claramente, esse ano, se não acontecer nada diferente em relação a patrocínio ou outros valores, para o ano 25 o valor vai ser muito menor, porque, em teoria, vai nos sobrar 246 mil para 225. É claro, o que o Pumbo está falando, a gente está negociando de novo com a Street League, eles vão fazer mais eventos no Brasil, e assim por diante. Então, eu digo assim, não acredito que fique nesse número, vai ficar maior, mas se não houver um patrocínio importante, tem isso, tá bom? Até porque o valor que está sobrando hoje, ele é o que sobrou dos outros patrocinadores. Sim. Nike, Loterias Caixa, que apesar que o patrocínio terminou em maio de 2022, passado 2 anos, esse dinheiro ainda está sendo utilizado. É isso. O grosso disso tudo, basicamente, é dinheiro do patrocínio da Caixa que a gente conseguiu segurar para poder, e graças a Deus, sem esse patrocínio, a gente teve uma sobrevida sobre isso. Mas, de forma prática, a tua pergunta, vamos sim, já me comprometo aqui, da gente, assim que a gente enviar a previsão, a gente pode marcar uma reunião online para discutir, dou 1, 2 semanas para todo mundo pensar,
a gente marca uma reunião para discutir sobre isso, e aí, formalmente, fazer isso em outubro e novembro. Tá bom? Prosseguindo, então, Carlos Augusto Correia Paixão, primeiro momento ausente. Daniel Pulgar Burgos, também no primeiro momento ausente. Fábio Monteiro Junqueira Reis, também ausente. Fernando Silva de Araújo. Fernando Soares de Camargo Filho. Ian Albernaz Domingues Camilo Landi. Jéssica de Souza Amorim. Jorge Mibiele Bárbara Júnior. José Carlos Caldeira Filho. Maurício Santos Ribeiro, ele está de forma online. Maurício? Presente, estou online. Você tem alguma pergunta sobre o que foi apresentado até agora? Não. Obrigada. Mônica Polichuk também está ausente. Neverton Jonathan da Silva Casella. Rogério Antigo, também ausente. Valéria Raquel Ribeiro, também ausente. Bom, gente, então a gente vai para a hora agora da votação. A votação, se eu estiver errado aí, alguém me corrija. A gente tem 4 possíveis votos. Aprovado, aprovado com ressalvas, que você pode ou não explicar as suas ressalvas, é um direito seu, explicá-las ou não. Reprovado e abstenção. São 4 possibilidades de voto. A gente vai abrir, e aí, Patrícia, eu vou pedir para a mesma ordem aí, e aí, Onice, aí você vai... Lembrando, gente, vamos lá. Aprovado, aprovado com ressalvas, reprovado ou abstenção. São essas 4 possibilidades. Lembrando que o aprovado com ressalva, se você justificar, isso será registrado, mas será considerado aprovado. Reprovado é reprovado, e abstenção, o seu voto não conta. Tá? Eu gostaria disso, mas só por uma questão de formalidade, cara, para a gente não ter... Como tem online e gente aqui, se fosse todo mundo presente, é muito mais fácil. Mas só para a gente seguir o certinho. Eu entendo e agradeço até a questão da agilidade. Não, já foi. Agora é só falar. É o nome, já pode seguir. Associação Brasileira de Para Skateboard, Vinícius Sardi, vota. Aprovado, sem ressalvas. Associação Capixaba de Skate. Aprovado. Associação de Skate da Zona Sul. Associação Feminina de Skate. Aprovado. Federação Cearense de Skate. Federação de Skate do Distrito Federal e entorno. Federação de Skate do Paraná. Federação de Skateboard do Estado da Bahia. Federação de Skateboard do Estado do Rio de Janeiro. Federação Estadual de Skateboard do Amazonas. Aprovado. Federação Goiana de Skateboard. Aprovado. Federação Maranhense de Skate. Aprovado. Federação Mato Grossense. Aprovado. Federação Norte Rio Grandense de Skateboard. Aprovado. Federação Paraense de Skate. Federação Piauiense de Skate. Boa tarde. Nós reprovamos as contas porque não houve tempo suficiente para analisar os documentos.
Ok. Agora vamos para a comissão de atletas. Alex de Oliveira Carolino. Bruno Silva de Oliveira. Fernando Silva de Araújo. Fernando Soares de Camargo Filho. Jorge Mibiele Bárbaro Júnior. José Carlos Caldeira Filho. Neverton Jonathan da Silva Casella. Alexandre Serri Machado. Aprovado. Ok, registrando aprovado. Alexandre Mendes de Andrade. Ah, é. Federação Paulista, falta a Federação de Minas, falta a Catarinense. Tá. É. Pega a outra listagem que você estava falando, Patrícia, acho que é melhor. A listagem geral. Isso. Parou na Paulista, né? Não. Vamos ver. Volta na Paulista. Pulou para Piauiense. Vê quem está antes da Piauiense. Então, Federação Paulista de Skate. Bruno Rufer. A Federação Paulista vai reprovar as contas por falta de informação. Federação Catarinense de Skate. Ramon Banhara. Aprovado, Patrícia. Obrigado. Federação do Estado de Minas Gerais. Maurício Massotti. Aprovado. A Gaúcha, só que está ausente, né? Federação Gaúcha de Skate, Regis Vargas. Tá. Então, Ana Beatriz Bertoni, Eurix de Carvalho. Ela está ausente. André Bosato, eu chamei. Então, chamo de novo comissão de atletas? Tá. André Bosato. Ausente. Bruno Silva Oliveira. Carlos Augusto Correia Paixão. Está ausente também. Daniel Purger Burgos, também ausente. Fábio Monteiro Junqueira Reis, também ausente. Fernando Silva de Araújo. Fernando Soares Camargo também, aprovado, né? Ian Albernaz, também está ausente. Jéssica de Souza, também ausente. Jorge Mibiele. José Carlos Caldeira Filho. Maurício Santos Ribeiro. Aprovado. Online. Mônica Polichuk também está ausente. Neverton Jonathan da Silva. Aprovado, né? Ok. Rogério Antigo também está ausente. Valéria Raquel Ribeiro também ausente. Bom, amigos, a gente teve 2 reprovações de conta, 1 abstenção e os ausentes. Então, as contas foram aprovadas. Agradeço pela confiança e pelo trabalho de todos. Vamos seguir agora para o 4º item da pauta, que é a mudança de endereço da CBSK. Esse 4º item, né? Aprovamos o 4º item da pauta. Mudança de endereço. Eu queria só, como eu fiz no grupo da entidade, eu não lembro se eu fiz no comissão de atleta, é que, normalmente, a gente evita mudança de endereço
porque isso traz um trabalho burocrático para a confederação gigantesco, né? Mudar os cadastros, receber as coisas, e que se na vida pessoal já é ruim, na confederação, com governos, prefeituras e todos os lugares que a gente tem convênio, isso demanda um trabalho. Porém, é importante ressaltar esse movimento, por que ele foi feito. A gente tinha que renovar o contrato com a Fiesp em em janeiro. A gente teve a complacência deles, a gente ficou lá 1 mês, 2 meses, pagando, obviamente, mas sem contrato, porque eles entenderam o nosso momento. E quando eles precisavam da sala e a gente precisou tomar a decisão, naquele momento a CBSK estava suspensa, e a gente entendeu, diretoria, que mesmo não sendo um valor estratosférico, e é um valor até barato para ser a Avenida Paulista, R$ 3.200, a gente entendeu que esse dinheiro, se a suspensão fosse mantida, faria uma falta enorme para a entidade no final do ano ou nas contas. Apareceu essa oportunidade aqui em Santos, e que não foi assinado ainda um convênio por uma questão burocrática e prática. Eu preciso do ok da Assembleia, né, para não assinar alguma coisa que não é válida legalmente. A Prefeitura de Santos nos ofereceu esse espaço, contrapartidas para a gente trazer seleção brasileira de vez em quando para treinar, membros da seleção, né, não a seleção brasileira para treinar, que a gente, por exemplo, se possível, faça um curso de juízes aqui. Então, são contrapartidas técnicas, não financeiras, nenhuma coisa que vai existir um investimento. São coisas que já estão previstas no nosso calendário e que a gente precisaria fazer aqui. Em troca disso, a gente tem custo zero de toda a instalação aqui, e até acrescentar, porque quando eu falei para as entidades, a gente teria o custo da internet, mas essa semana, por uma questão deles, e obviamente que a gente agradeceu muito, a Prefeitura já incluiu a internet no pacote, então a gente não está gastando absolutamente nada em estar aqui com o local, obviamente com os funcionários, essas coisas todas, mas seria em qualquer lugar do Brasil, mas com o pacote. Então, eu só estou querendo justificar, porque o fato de ser na cidade onde eu moro, pode parecer alguma coisa, mas como todo mundo já sabe, não serei candidato, não sou candidato e não ficarei. Acho que é um bom negócio para a CBSK. Acho que, nesse momento, a proposta é um convênio de 2 anos com a Prefeitura da cidade. Eu acho que até para manter a calma administrativa, do ponto de vista que não teremos custos, independente do que aconteça nos próximos 2 anos, eu acho um bom negócio. Mas fiquem absolutamente à vontade para entender se a gente deve ou não aprovar essa mudança para cá, que nos causará, já está nos causando algum transtorno burocrático, mas faz parte do jogo e a gente tem que seguir. Eu só quis fazer essa explicação, porque realmente isso não estava no nosso calendário, não estava no nosso radar, não era uma intenção sair de São Paulo, que é o maior centro econômico do país, não era intenção sair da Avenida Paulista, porque trazia uma facilidade logística para receber as coisas, grande, mas como as questões se encavalaram e tiveram que tomar essa decisão, a gente tomou essa decisão de parar de ter o custo lá. Então, desde fevereiro, não é, Cris? Desde fevereiro, que a gente não paga mais aluguel. Estamos aqui hoje de favor, do ponto de vista legal, porque a gente não assinou o convênio, porque eu tenho esse impedimento que eu preciso trazer para a Assembleia. Então, eu vou abrir votação direto, tá? Se alguém quiser comentar alguma coisa, óbvio, mas eu vou abrir votação direta, porque é um assunto mais simples, é sim ou não. E eu vou abrir primeiro para o pessoal online, tá? Porque aqui depois... Então, o pessoal online, porque quem está aí, se alguém se opõe à mudança da CBSK para aqui, para Santos, que, por favor, abra o microfone, fale, fique à vontade nesse momento. Eu tenho uma pergunta, a CBSK vai manter algum escritório na cidade de São Paulo? Hoje, não. Hoje, não. Eu falando de forma burocrática. Acho que tem que ser um objetivo do próximo presidente. Mas hoje, eu acho que é fazer um investimento ainda um pouco no escuro, se a gente tem aqui absolutamente tudo de graça. Então, eu vou responder melhor, Bruno. Até 31 de dezembro, enquanto eu for presidente, eu entendo que é um desperdício fazer esse investimento. Aí o próximo presidente, por uma questão estratégica, aí, se quiser fazer, é outra história. Eu, como presidente até 31 de dezembro, pretendo não fazer. Tá bom. Eu vou votar contra, então, a mudança, porque por conta só de uma questão logística de aeroporto e de conexão com outras cidades e estados que precisam dessa proximidade com a CBSK. Se ela fosse manter
pelo menos alguma estrutura aqui para poder receber essas pessoas, não teria problema nenhum para mim, mas eu vejo que dificulta um pouco a proximidade com as outras entidades, só isso. Ok. Mais alguém aí da internet? Do online? Não? Vou seguir aqui. Se alguém for contra essa mudança, por favor, se manifeste, levante a mão se quiser falar, ou simplesmente votar contra. É o momento aqui do presencial. Quer falar? Não? Por favor, só um minutinho. Oi, pronto. É só a questão do difícil acesso, que demanda até financeiramente maior, né? Porque São Paulo é bem mais central para todo mundo. É a capital financeira do país. Então, eu voto contra. Tá bom. Federação do Piauí vota contra. Mais alguém vai se manifestar? Bom, então, com 2 votos contras e os restantes dos presentes a favor, a gente aprovou a mudança de endereço da Confederação para Santos, São Paulo. Lembrando que, obviamente, vai ter o tempo burocrático para a celebração desse convênio com a Prefeitura, a gente vai mantendo vocês informados. E agora eu vou, se ninguém mais tiver alguma observação... Sobre isso? Tá bom, espera um pouquinho, o Cabeça quer falar sobre a questão do endereço. Oi, voto a favor, só queria... Concordo com o ponto de vista, com o argumento de Bruno, assim como o pessoal do Piauí, mas eu acredito que a economia para a CBSK é maior do que, por exemplo, o meu problema de chegar a Santos caso eu venha. Estou falando como federação. Então, eu acho que o efeito colateral é menor. Então, sou a favor, mas concordo, sim, com o ponto de vista deles. E se tivesse um escritório, nem que seja uma sala, só para a Nice ficar sentada lá, eu acho que ajudaria também. Mas concordo. Eu vou te falar, eu concordo com o voto do Bruno, aliás, concordo com a opinião do Bruno e de quem e eu acho que tem que ter. Agora, eu não posso, no final do meu mandato, criar um escritório do nada, porque entendeu? A gente teve essa situação de falta de grana e a minha opção naquele momento foi por falta de grana. A opção minha, não, da diretoria, que a gente tinha essa possibilidade. Talvez, se não tivesse, iria alugar uma salinha pequena em São Paulo e continuaria lá. Mas... se a gente... Não, está perfeito, está perfeito. Eu só estou dizendo o seguinte, estrategicamente, acho que a Confederação tem que estar no maior centro econômico do país, não tenho dúvida sobre isso. Só que um momento nos obrigou a tomar essa decisão. Quer falar, Ed? Não, primeiro, testemunho, né, porque eu estou percebendo um momento histórico para a CBSK, né? Como o Claudio Bill estava lá no dia que teve a primeira reunião para fundar a Confederação, dia 6 de março de 99, e a gente demorou 25 anos para ter um lugar sem custos, que realmente seja da Confederação, que seja um lugar que tem uma pista, e não é qualquer pista, é uma baita de uma pista para andar. Então, eu queria primeiro relatar esse momento histórico, né, para todo mundo refletir isso. Quanto tempo demorou? Né? No começo, funcionava numa salinha lá da Associação das Federações do Paraná, aí depois teve que ir para a casa do Fábio Schumacher, depois para a casa do Alexandre Viana, depois o Turco Louco emprestou uma sala que ele usava no convênio para a gente utilizar, que a gente nunca utilizou, aí depois foi lá para a Rua dos Caeté, depois para a Morgana de Mateus, fomos para a Vina Paulista, né, os últimos 2 endereços pagando o aluguel, e agora chegamos aqui, nesse momento, de um lugar que não precisa pagar e tem uma baita estrutura, né? E eu também gostaria de lembrar todo mundo, essa preocupação que tem meus amigos, o Bruno, a Lorena representando o Thiago Costa, é que provavelmente no ano que vem a gente vai ter outros lugares, como se fossem filiais da CBSK, né? Inclusive em São Paulo, a gente pode voltar a ter isso no final do ano, com a parceria com o Sesc e Itaquera. Então, talvez a gente saia de 25 anos atrás que não tinha lugar nenhum, né? E chega o ano que vem, Campinas, São Paulo, Santos, Curitiba e talvez outros lugares. Era só isso. Boa, Ed.
o Google do skate brasileiro. Eu só quero um registro, que aí, como o coração santista, não é. Santos, dependendo de onde você está em São Paulo, é mais perto que Itaquera. Eu só quero lembrar disso. Só quero lembrar disso. Santos é mais perto que Itaquera. É importante registrar esse pontinho, mas tudo bem. Ó, quer falar? Quer falar? Tá bom. Que eu ia partir. Eu quero falar exatamente sobre a acessibilidade. Eu moro a 50 minutos daqui. E eu gasto 50 minutos para chegar no Bom Retiro para ir andar de skate. Então, a questão de distância, de chegar até a Santos, é muito mais fácil do que você chegar a vários lugares em São Paulo. Então, eu sou super a favor e estou super feliz por tudo isso aqui. Só para complementar, pessoal, hoje em dia, com o adendo do mundo digital, eu não vejo barreira nenhuma para falar com a CBSK, nunca tive problema. Então, mesmo morando no Rio, sendo o escritório em São Paulo ou aqui em Santos, para mim nada muda. Não, e eu quero... É óbvio que a gente está tomando aqui, foi aprovada, a gente tomou a decisão de uma forma definitiva do ponto de vista estatutário, precisará ter outra assembleia para uma possível, mas eu acho que vale a pena o próximo presidente, a próxima presidente, analisar as questões estratégicas, como mesmo o Ed falou. A gente vai ter ano que vem Campinas, a gente vai ter outras cidades que estão abrindo a porta. Itaquera, do SESI, é uma possibilidade real. A pista já está pronta. A gente só não inaugurou a pista porque é uma decisão do SESI, como eles têm 4, 5 equipamentos no mesmo terreno, teatro, museu e uma série de outras coisas, eles decidiram que vão inaugurar tudo junto, mas a pista de skate em si está pronta. Então, pode ser uma sete lá. Assim, eu só não quis, de novo, em final de mandato, tomar uma decisão que vai refletir no próximo mandato, e aqui é 0800. Então, basicamente foi isso. Agradeço aí a votação e o apoio de todos. Vou encerrar agora a Assembleia Geral Ordinária, agradecendo a aprovação, agradecendo aí a discussão em alto nível, e dizer que a gente para 5 minutos para um café. Quem quiser voltar, volta, e a gente vai para os assuntos, aí tira o microfone, quebra o pau, dedo no olho, aí vale tudo, tá bom? Valeu!